Olá, como vai? Bom dia! Depois da confusão nesta terça-feira, em que a prefeita de Varjão de Minas, Terezinha Silvério de Melo, foi impedida de assumir como chefe do Executivo Municipal, hoje ela assumiu o cargo. Ao vivo, todas as informações sobre o caso. E ainda hoje você vai ver. Corpo de homem que foi esfaqueado e queimado é localizado pela polícia após prisão de casal. Mesmo com decisão da Justiça, garoto de 13 anos de Patos de Minas ainda aguarda por cirurgia urgente. Igreja Nossa Senhora da Abadia é demolida para construção de templo maior. Mais informações eu te conto no 30 Minutos nesta quarta-feira, 29 de novembro, que começa agora. O corpo de um homem de 48 anos de idade foi encontrado pela polícia em uma mata na região de Chácara das Águas, em Patos de Minas. Ele foi esfaqueado e queimado. Um casal confessou o crime. O corpo de Lázaro Roberto Borges, de 48 anos, foi encontrado amarrado e queimado dentro de um veículo nas proximidades de Patos de Minas. De acordo com a perícia que esteve no local, o homem foi morto com 3 golpes de faca. Após o seu desaparecimento, a polícia militar recebeu denúncias anônimas que foram o pontapé inicial para que as buscas começassem. Ao chegarem à casa da vítima, que encontrava-se aberta e com resquícios de sangue, constatou-se que poderia se tratar de um crime. Através de informações obtidas no local, os militares conseguiram chegar a um casal suspeito, sendo um homem de 27 anos e uma mulher de 23. Os dois confessaram os crimes de homicídio e ocultação de cadáver e foram conduzidos para a delegacia da Polícia Civil. Outro suspeito de 22 anos, que possivelmente teria participado da ação, ainda não foi localizado. Ainda de acordo com a polícia militar, a mulher contou ter desferido os golpes por ter sofrido assédio e ameaça de estupro. Mais informações sobre esse caso você acompanha aqui na NTV e também no site patosjá.com.br. E olha só, em outubro, o Brasil gerou quase 191.400 postos de trabalho com carteira assinada. Mas em Patos de Minas houve redução de empregos formais no mês passado. Os dados são do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, divulgados nesta terça-feira. Conforme os dados do CAGED, em outubro, o Brasil gerou 190.366 postos de trabalho com carteira assinada em 4 dos 5 grupamentos econômicos que compõem o levantamento. O único que teve saldo negativo foi a agricultura. A maioria dos empregos formais foram criados nos setores de serviços e de comércio. Em Minas Gerais, o saldo foi positivo em outubro, com 4.907 postos formais de trabalho. Mas em Patos de Minas, houve redução de vagas no mês passado. O número de demissões foi maior que o de admissões. Saldo negativo de 237 vagas formais de trabalho. Mas no ano, o saldo é positivo na cidade, com 1.967 postos. Agora a gente faz um rápido intervalo e, na sequência, te mostra a luta de um garoto de 13 anos em Patos de Minas. Mesmo com decisão da Justiça, Maxson ainda aguarda por cirurgia urgente. Agora são 11h34. Eu volto já. 11h36, estamos de volta para te mostrar um caso de indignação. Em agosto deste ano, nós mostramos a história de Maxson, um menino de 13 anos que espera há 3 anos por uma cirurgia no quadril. A situação se agrava a cada dia. A mãe de Maxson conseguiu uma decisão judicial para que o município e estado resolvam o caso do filho, mas até agora nada do procedimento sair.
O diagnóstico e pedido de cirurgia de Maxson foi feito em julho de 2020, mas o retorno que Patrícia teve era que nenhum hospital de Patos de Minas fazia esse procedimento e que, para solicitar pelo SUS, ela teria que começar o processo todo novamente. Foram 2 anos de espera, até que no ano passado o pedido foi feito. O médico que olhou ele, que cuidou do problema dele, pediu para me levar ele no regional e fazer os pequenos procedimentos, só porque aí, quando eu fui, o regional falou que lá não fazia esse tipo de cirurgia e me encaminhou para o postinho de saúde. Do postinho de saúde, eu levei ele, eles me encaminharam para a clínica de especialidade, para um ortopedista, para o ortopedista poder me mandar para fora, para fazer fora de domicílio a cirurgia. Aí eu estou esperando até hoje. Nós temos acompanhado a situação do Maxson, filho da Patrícia, que tem apenas 13 anos, como nós já mostramos em reportagens anteriores. E Patrícia, é uma dificuldade, né? Um caso já que vem desde julho de 2020, como você já me adiantou. Como que tem sido esse desgaste mesmo, né, para resolver a situação do seu filho? É a demora, né, que eles estão, né? Um passa para um lado, outro passa para o outro, e o caso deles só vai agravando mais. O juiz já deu a determinação, mas ainda não foi cumprida, né, a determinação que o juiz fez. É uma osteopomia que ele tem que fazer. É uma luxação que ele tem no quadril, e essa luxação já vai para 100% o quadril dele fora, né, e ele sente muita dor. Ele não dá conta de ficar muito tempo sentado na cadeira, né? Por isso a dificuldade dele até tá tendo uma vida social, porque ele não quer sair mais para lugar nenhum, só quer ficar em casa deitado, sabe? Vai para a escola, mas chega na escola, eles deitam ele na escola por causa da dor que ele sente. Tá prejudicando a coluna dele também. Ele já está entortando até a coluna por causa dessa demora, dessa cirurgia que não sai. Na primeira reportagem, a resposta do município era que o caso chegou ao setor de alta complexidade no dia 27 de março de 2023 e que o garoto estava na fila, pois dependia de liberação do governo de Minas, de cotas, e que eram 6 por mês. Mas, como há alta demanda por cirurgias ortopédicas, não era possível prever quando a cirurgia seria liberada. No entanto, a Patrícia ingressou com uma ação junto à Defensoria Pública diante as negativas recebidas e o agravamento do caso do filho. Pela sentença do juiz, a ação era para que o município de Patos de Minas e o estado de Minas Gerais providenciassem a cirurgia necessária. No dia 10 de novembro, o juiz determinou o prazo de 24 horas para que o município e o estado cumprissem com os procedimentos cirúrgicos necessários para o atendimento de Maxson, sob pena de bloqueio de verba para a realização da cirurgia. Entretanto, quase 2 semanas depois, e a Patrícia continua na luta. Eu fui na Secretaria de Saúde, já procurei. Eles me mandaram pelo via WhatsApp, falando que eles estavam esperando só um motorista para estar encaminhando ele para Belo Horizonte. Só porque aí direto eu tô perguntando, eu fico em cima perguntando. Aí eles me falaram que encaminharam os papéis dele para Belo Horizonte e que eu tinha que esperar o retorno de Belo Horizonte para cá. Aí quando foi semana passada, eu perguntei de novo como é que estava, se eles tinham notícia, alguma coisa da cirurgia, e eles falaram para mim que os papéis dele não se encontram mais aqui em Patos, encontra na Secretaria de Belo Horizonte, né? E eles não sabem quando que sai essa cirurgia, não tem previsão nem nada. Não tem resposta que eles possam me dar. A única coisa que eles sabem falar é que eu tenho que aguardar e que eu tenho que esperar. Procurada novamente, a Prefeitura informou que, apesar de citada na sentença, o caso compete ao Estado, visto ser de alta complexidade, e o paciente está regulamentado no SUS Fácil, sistema também administrado pelo governo de Minas.
Nós também perguntamos se não seria o caso da Prefeitura de Patos de Minas utilizar a verba do Cisalp para atender à sentença da Justiça e socorrer o Maxson. A Prefeitura informou que o município já tentou fazer a compra do procedimento e não foi possível. Inclusive, anexou as respostas para a Justiça. O jornalismo da NTV também questionou o governo de Minas sobre o caso, mas ainda não recebemos resposta. Como a sentença ainda não foi cumprida, a Defensoria Pública pediu o bloqueio do dinheiro em conta e agora a Justiça pediu um terceiro orçamento. O valor do procedimento do Maxson é de cerca de R$73 mil. Agora a gente faz um rápido intervalo e na volta aqui no 30 Minutos a gente mostra que o Ministério Público propõe nova ação contra a Copasa em Frutal e pede R$4 milhões para a reparação de danos morais coletivos. E Terezinha Silvério assume como prefeita de Varjão de Minas. O Ministério Público ingressou na Justiça com outra ação contra a Copasa. Pedido de R$4 milhões para sucessivas interrupções no abastecimento na cidade de Frutal, no Triângulo Mineiro. Na ação civil pública, o Ministério Público pede reparação de danos morais coletivos no valor de R$4 milhões devido a seguidas e prolongadas interrupções no abastecimento de água no município de Frutal entre 2019 e 2021. De acordo com o MP, entre setembro e outubro de 2021, mais de 17 mil dos 24 mil imóveis na cidade, o que representa cerca de 42 mil pessoas, foram afetados com a falta de água em Frutal. O valor pedido de R$4 milhões para a reparação das lesões sofridas pelos consumidores, pedido pelo Ministério Público, será destinado ao Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor. Vamos mudar de assunto agora, porque a gente fala de previsão do tempo para os próximos dias, chuva e calor no Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro. Confira os detalhes. Previsão do tempo. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia, o volume total de chuva em novembro em Patos de Minas se aproxima dos 100 milímetros. Volume que continua subindo neste mês, pois a previsão é de mais chuva na cidade e também para a região. Sem trégua para o calor ainda. Em Patos de Minas, os termômetros chegam a 32 graus hoje e amanhã 34 graus. Nesta quinta-feira, em Coromandel, a temperatura varia de 22 a 35 graus. Em Presidente Olegário, máxima de 38. Em Varjão de Minas, varia de 23 a 34. E em Lagamar, previsão de 37 graus de máxima nesta quinta-feira. Nós vamos para um intervalo aqui no 30 Minutos e na volta a gente mostra que a Igreja Nossa Senhora da Abadia é demolida para a construção de um templo maior em Patos de Minas. 11 horas da manhã, 48 minutos, voltamos já. Agora tem uma dica para você, porque é hora de falar de cuidados com a saúde, porque a Clínica e Laboratório Mais Exames tem tudo o que você precisa. Cuidar da saúde é prioridade, por isso você precisa ter o diagnóstico certo para seguir em frente. A Mais Exames tem o maior centro de diagnósticos de Patos e região. Exames laboratoriais, tomografia computadorizada, raio-x e mamografia digital, endoscopia, ultrassonografia geral e todos os exames cardiológicos. Além disso, uma equipe médica multidisciplinar completa. Cuide sempre de você. Atendemos particular e convênios. Mais exames, mais pela vida. Seguindo com o 30 Minutos, nós mostramos no NTV News desta terça-feira que Terezinha Silvério de Melo, prefeita de Varjão de Minas, foi impedida de assumir como chefe do Executivo Municipal.
Nós vamos ao vivo com a Varjão de Minas conversar com o repórter Luiz César, porque hoje a prefeita de Varjão de Minas conseguiu assumir o cargo. Bom dia, Luiz. Ontem até a polícia teve que ter acionada. E hoje, como foi? Tudo tranquilo por aí? Bom dia mais uma vez para você. Bom dia, Matheus. Bom dia para você. Bom dia a todos que estão acompanhando 30 minutos, né? Isso, Matheus. Hoje foi tudo muito tranquilo. Não teve nem polícia, não teve nenhum tumulto. Tudo sobre a paz que não aconteceu ontem, né? Em conversa com a Terezinha, ela informou que ontem houve esse problema, que segundo ela, o atual ex-prefeito, né, Walter, não estava por aqui em Varjão e alguns dos trabalhadores da prefeitura informaram que não seria certo ela assumir sem ele lá, e aí houve esse problema todo, já que ela falou que teria esse direito de assumir, houve esse entreveiro entre eles. Aí foi necessário acionar a polícia, tudo devido ao problema. Já hoje, tudo ocorreu sob controle. Houve uma reunião entre eles logo na parte da manhã, bem cedo, por volta das 7h30, 8 horas da manhã. Houve uma reunião entre a Terezinha e o Walter, onde, segundo a Terezinha também, foi passado, né, hoje tudo para ela, as chaves da prefeitura, como que está a situação pelo Walter, tudo foi conversado entre eles para que de agora para frente ela possa assumir como prefeita de Varjão de Minas. Luiz César. E aí entender como é que está toda a situação da cidade. Sim. A grande pergunta que fica agora com a Terezinha, a nova prefeita de Varjão de Minas, quais são os planos dela? Porque até ontem existia uma certa resistência de algumas pessoas dizendo: ah não, a Terezinha ela vai assumir e vai demitir algumas pessoas. Quais são os planos? Ela chegou a adiantar para você, uma vez que nós temos aí apenas... se nós formos arredondar, apenas 1 mês e 13 meses, na verdade, aí, da gestão para a Terezinha. Ela não adiantou muito, assim, Matheus, mas a princípio ela falou que não vai mexer muito. Diz ela que não tem muito o que mexer nos funcionários. Tanto é que hoje também, assim que o Walter saiu dessa reunião com ela, ela se reuniu com os funcionários e já delegou a eles aí cada um seus devidos trabalhos. Falou, olha, fez aquela conversa com eles para mostrar que ela está chegando para manter, né, essa boa relação com os funcionários também, para que ninguém tenha essa preocupação. Então, segundo ela, a princípio, os funcionários não correm esse risco de ser mandado embora também em relação a essa transição que acontece nesse momento. Diz ela que quer entender como que está o município de uma forma ainda melhor para melhorar ainda mais aqui o município de Varjão de Minas. Luiz, agora uma outra questão que também fica é o porquê. A gente acompanhou e mostramos diversas vezes aqui no nosso jornalismo toda essa situação envolvendo o Walter Pereira Filho, a Terezinha, várias decisões, várias fake news também envolvendo esse assunto. Mas, afinal de contas, por que a Terezinha assume a partir de hoje a prefeitura de Varjão de Minas? Então, Matheus, tudo aconteceu por causa de uma improbidade administrativa por Walter, que desde maio, né? Inclusive a Terezinha foi empossada prefeita aqui em maio, aqui na Câmara Municipal de Varjão e tudo, fez o juramento, mas desde então tinha uma liminar que conseguia manter o Walter prefeito aqui, que ele conseguiu essa liminar para que conseguisse ele manter prefeito aqui de Varjão de Minas. E aí, desde então, todo o trabalho foi feito por ele, mas essa liminar foi derrubada pelo Ministério Público. E aí, com ela sendo totalmente derrubada, né, o Ministério Público derrubando essa liminar, Walter deixou então de vez esse trabalho como prefeito, já que essa liminar não conseguia o segurar mais. Inclusive, vale ressaltar também que ele pode recorrer dessa liminar, a qual fez com que Terezinha assumisse aí hoje. Ele pode recorrer, a informação que a gente tem que ele deve sim recorrer sobre isso e tudo, que deve ter mais capítulos ainda sobre essa história da prefeitura aqui de Varjão de Minas. Ô, Matheus.
E, ô Luiz, para a gente poder fechar essa nossa conversa aqui, você entrou em contato com o ex-prefeito agora de Varjão de Minas, Walter Pereira Filho, Valtinho. Ele vai recorrer dessa liminar? O que ficou decidido? A gente, em conversa de bastidores, com algumas pessoas próximas a ele, ligadas a algumas coisas, a informação que a gente tem é que acredita que ele vai recorrer. Entramos em contato com ele, entramos em contato por volta das 10 horas da manhã para solicitar essa entrevista. A informação que ele atendeu a ligação e falou, ó, em 10 minutos eu chego e a gente grava essa entrevista. Agora são exatamente 11 horas e 57 minutos, Matheus, e ele ainda não apareceu. Tentamos o contato com ele mais 2 vezes e ele já não atende mais as ligações para poder se posicionar, falar quais serão os próximos passos. Já certo, Luiz, muito obrigado pela sua participação aqui no 30 Minutos. Agora a gente segue 11 horas da manhã e 57 minutos. Hoje tem Espaço Feminino na tela da NTV. Os assuntos de hoje, Ludmila Bahia, conta pra gente. Pode rodar. Oi, gente linda! Nossa quarta-feira, dia de programa Espaço Feminino aqui na tela da NTV. E um dos nossos assuntos para hoje, signos. Vamos falar sobre signos, as características, os mais imprevisíveis, os mais bem resolvidos, o que são mais fáceis de lidar e aqueles ossos duros de roer e muito mais. Também sobre charlatanismo, os sinais que devemos desconfiar de que uma cartomante não está falando sério. Nós voltaremos a falar de características muito interessantes sobre signos e um papo super importante sobre charlatanismo com cartomantes e afins. Você precisa saber o que não dizer e até o que dizer para conseguir a verdade desses profissionais e não tomar um golpe. Está no clima de Natal? Vamos ensinar a fazer esse porta-panetone. Vou te esperar então aqui na tela da NTV, 18 horas, ao vivo, com presentes, e assista por onde você quiser. Canal 8.1 ou pelas diversas plataformas. Te espero! Até mais tarde então, Ludmila. O 30 Minutos de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Então hoje, 18 horas, tem Espaço Feminino com Ludmila Bahia. Na sequência, às 19 horas, tem o NTV News.